Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes. Venho trazendo para vocês mais um conteúdo sobre o São Paulo Fashion Week, né? Esse evento de moda que aconteceu. E assim, agora a gente vai falar sobre os últimos desfiles, né? Que eu já tô chegando na etapa final dos últimos desfiles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse vídeo separado com 3 estilistas, porque agora eu tô achando bem melhor, né? Para terminar melhor os vídeos, e depois, mais pra frente, eu vou fazer um por um separado de novo, falando da importância de cada um no evento, né, que foi esse ano, que foi um evento super importante, né, e eu sempre falo quando eu inicio os vídeos do São Paulo Fashion Week, que assim, é um evento que tá trazendo muito da modernidade moderna, né, que tá deixando o Brasil muito bem visto. Eu gosto muito do São Paulo Fashion Week porque ele tá levando o conteúdo para fora também do Brasil, né? Ele assim, São Paulo Fashion Week, ele tá levando muito, né, da imagem do Brasil para fora, pro exterior. Enfim, agora a gente vai falar sobre Angela Brito. E assim, quando eu vi o desfile da Angela Brito, gente, não tem condição. Foi o melhor desfile que eu vi do São Paulo Fashion Week. Foi o melhor desfile. Aí vocês falam, mas por que foi o melhor desfile do São Paulo Fashion Week? Porque trouxe muita modernidade. Ela conseguiu trazer um conteúdo muito pesado quando se trata de alfaiataria feminina de alto padrão. Sabe, ela misturou preto, ela misturou branco, ela misturou vermelho, ela colocou cortes assim em cima da cintura que foram maravilhosos. Eu nunca vi um estilista utilizar cortes tão perfeitos e tão milimetricamente pensados igual da Angela Brito. E eu falo isso porque assim, quando a gente pensa no estilista, né, eu que tô assim estudando isso já tem uns 4 anos, e quando a gente pensa muito nessa pegada de estilista, a gente vê que quando eles colocam as roupas nos manequins, né, quando a gente vai fazer uma roupa, quando a gente vai pensar numa roupa, é muito difícil, sabe? Porque você tem que pensar uma peça só, uma blusa, só pra você ter ideia, você fica semanas pensando como vai ser, não é fácil, é como pintar um quadro. Então assim, não é simplesmente entregar uma blusa, né, você fica semanas, se bobear meses, pensando nos cortes das blusas. Enfim, a imagem tá um pouco baixa, mas eu quero assim mesmo, sabe? Uma coisa bem focada. E assim, é difícil, sabe? Você colocar assim toda a sua imaginação e fazer o público entender o que você tá querendo levar em uma única peça de roupa. Pra você entender como moda é sempre assim muito importante, né? Enfim, e o desfile da Angela Brito, ele foi assim super assim moderno, sabe? Foi surreal. Ela trouxe assim o conteúdo muito vivo, assim, sabe? Eu não diria que foi uma coisa fechada. Ela literalmente conseguiu expressar o que é mulher moderna, entende? Ela conseguiu expressar o que é mulher moderna nos traços. Eu achei incrível, gente. Só vendo mesmo. Eu já vi o desfile umas 500 vezes. Eu assim indicaria ver de novo o desfile, porque foi intenso, foi legal. E assim, eu amei o desfile da Angela Brito. Sabe, eu diria não, a minha nota já é nota 10, foi o melhor desfile que aconteceu no São Paulo Fashion Week, foi incrível, sem falar nos cortes, que é muito difícil você fazer um corte de acordo com a cintura brasileira acima, né, geralmente como a gente viu com os outros estilistas, os cortes laterais, os cortes assim atrás, abaixo da cintura, ela trouxe em cima da cintura, e isso é muito importante. Enfim, depois da Angela Brito a gente tem o Dendezeiro, que assim, quando se trata assim, por isso que eu queria começar com a Angela Brito, né? Quando se trata assim de representatividade, né? Quando se trata de uma voz assim bem ativa no desfile de São Paulo Fashion Week, eu diria que o Dendezeiro é assim o melhor estilistas, né? O melhor grupo que tem, né? Porque o Dendezeiro não é feito só por um estilista, assim, muitas marcas, né? Do São Paulo Fashion Week, muitas marcas, não é só um estilista, são 2, 3 ou até vários, como a gente tá vendo. Mas o Dendezeiro, ele trouxe uma coisa muito bacana, sabe? Que foi ele sempre traz, né, essa coisa de representatividade muito forte, assim. O Dendezeiro, quando ele faz os desfiles deles do São Paulo Fashion Week, eu vejo uma representatividade muito forte, sabe? Uma pegada muito bacana. E, assim, traz uma representatividade de moda periférica que é surreal, é incrível. E o Dendezeiro, ele conseguiu trazer isso mais uma vez, né? Ele conseguiu ser bem expressivo. Dessa vez eu não vou falar os detalhes das roupas, né? Eu tô até indicando para vocês verem os desfiles, né? Que foi incrível, assim. Que é importante a gente sempre tá dando, assim, sabe, curtida
e sempre comentando, sempre seguindo. Inclusive, Dendezeiro, se eu não me engano, é uma das marcas, né, do São Paulo Fashion Week que assim mais traz esse público de influencer digital, né? Essa coisa de curtir. Inclusive, um dos modelos que estavam lá era o MC Cabelinho. Né, o MC Cabelinho, ele tá nessa coisa, assim, nessa pauta de frente dos influencers digital. Então foi incrível. E assim, trouxe moda periférica, sabe? Trouxe couro, bastante couro. O Dendezeiro, ele tá fazendo muito isso, né? Acompanhando ele já tem 4 anos e eu tô vendo que ele sempre traz essa coisa de couro. Ele sempre traz essa coisa do marrom, do verde, uma pegada bem forte, sabe? E trouxe uma coisa meio country também. Inclusive, foi mais country, inclusive, né? No ano passado, o desfile do Dendezeiro no ano passado, eu achei bem country, sabe? Parecia aquele álbum da Beyoncé, sabe? Eu não sei se ele se inspirou naquilo, mas foi assim, foi incrível. Em sequência, né, do Dendezeiro, a gente tem Santa Resistência. Santa Resistência, gente, foi um desfile que, assim, sabe, eu vou ser honesta com vocês, foi o desfile, assim, que mais deu, assim, que mais, eu não diria que mais chocou, né, mas foi o desfile que mais deu, assim, pra gente entender a pauta dos estilistas, né, que o conteúdo que eles quiseram trazer, que não foi uma coisa só focada simplesmente numa coisa bem profunda, né, numa coisa assim bem fechada. Eu acho que o Santa Resistência, ele deixou muito explícito o que eles queriam trazer, né, o que elas queriam trazer, porque a maior parte das estilistas do Santa Resistência são mulheres. Enfim, trouxe uma pegada marítima, né, começou com uma coisa assim de... Vocês não estão reparando, mas a minha câmera tá descendo aos poucos, assim, aos poucos eu tô falando e a minha câmera vai descendo e eu não tô nem consertando, mas enfim. Trouxe uma coisa assim, sabe, trouxe uma coisa, uma pegada marítima, né, trouxe uma coisa assim, sabe, teve Clara Nunes, né, Clara Nunes, assim, ela tem aquela pegada baiana, aquela coisa assim, sabe, do mar mesmo, marítimo mesmo, sabe, aquela coisa bem marítima. Enfim, foi incrível, sabe, os cortes do Santa Resistência, gente, foi uma pegada assim, sabe, foram cortes em ondas, sabe, a gente vendo que elas realmente, elas puxaram o conteúdo pra peça e teve cortes em ondas que foram incríveis e minha câmera tá descendo. Oh, Deus. Enfim, foram cortes em ondas que foram incríveis, sabe? Dá pra gente entender, dá pra gente ver no conceito o que elas queriam trazer, né? E assim, muito azul, muito branco, sabe? Teve uns vestidos do Santa Resistência, se eu não me engano, teve, assim, sabe aqueles quadrinhos, assim, sabe, português, trouxe história também, né? Porque os desfiles do São Paulo Fashion Week sempre também são carregados de muita história. E Santa Resistência, até mesmo no nome, né, trouxe essa história, sabe? Eu senti muito, não só uma coisa marítima, né? Eu tenho que deixar o meu ponto assim, porque quando eu vi a roupa, eu lembrei muito dessa coisa, né? Dos portugueses vindo pro Brasil, eu não sei porquê, mas eu acho que foi por causa de um dos vestidos, né? Umas 4, 5 peças que elas trouxeram, assim, com aqueles quadrinhos, assim, sabe, português. Eu não vi muito no Instagram, né? Elas falando sobre, eu vi mais o desfile, né? Eu acompanho o desfile e eu tô tirando meu ponto crítico, mas eu lembrei que elas, assim, querendo ou não, trouxe uma pegada histórica também. Não foi só uma representatividade, não foi só contar uma coisa. Trouxe um conto, né? Um conto, assim, antigo do Brasil, né? Uma história antiga do Brasil nas peças de roupas. E, assim, eu achei fenomenal, sabe? Se você não tiver um olhar crítico, você pode até perder isso, mas não tem como não. Ficou muito, assim, por isso que eu falei no início do vídeo, foi uma dos looks, né, um dos desfiles que mais foi um explícito, assim, da gente entender o conteúdo, o que elas queriam passar, né, no São Paulo Fashion Week. E foi incrível, gente, incrível. Olha, eu tô aconselhando vocês muito a ver São Paulo Fashion Week, porque, assim, para nós isso traz muito, assim, sabe, embasamento, principalmente para quem estuda isso, né, para quem estuda moda. Traz muito embasamento, sabe? Você entender outros estilistas, como é que eles fazem, os cortes, enfim. E depois do Santa Resistência, a gente tem o O por Marcelo Sommer. Mais um desfile, assim, super interpretativo, sabe? Eu diria que foi um desfile, assim, bem interpretativo, porque, assim, trouxe roupas, né, do estilo esportivo, que, assim,
sabe, com contraposições. Eu lembrei muito, quando eu vi esse desfile do Marcelo Sommer, eu lembrei muito dos desfiles da Miu Miu, né? Que a Miu Miu, ela trouxe essa pegada também, né? De, assim, uma coisa meio contraposições, né? Não é uma coisa assim que você... A Miu Miu, inclusive, esse último desfile que teve alguns assim, comentários negativos, né? Mas querendo ou não, gente, moda sempre traz esses tipos de comentário, entendeu? E interpretação. É do público que ela tá puxando. E o Marcelo Sommer, o ó do Marcelo Sommer foi incrível, porque trouxe assim esporte, né? Foi um estilo esportivo, né? Mas mas eu não diria que é esporte, porque você pode usar aquele tipo de roupa, inclusive em qualquer, não é em qualquer lugar, mas em lugares super luxuosos, porque a gente tem que seguir sempre a tendência de moda, né? E vai de gosto de qualquer um que tá usando. E foi surreal, principalmente o lugar que ele usou. Eu não sei se ele usou, foi uma quadra. Ele fez um desfile numa quadra. E assim, ficou super enquadrado com a peça, entende? Então assim, eu quando eu vi o desfile, eu lembrei muito dos desfiles da Miu Miu, porque eu acho que os desfiles da Miu Miu foram assim, o mais impactante que teve, né? Nesse ano do mundo da moda, eu acho que pra mim os desfiles da Miu Miu foram mais impactantes, porque teve que ter muita interpretação. Qual foi o sentido dela ter trazido aquele conceito, sabe? Eu gosto muito de pegar nessa parte. Enfim, é isso. São esses estilistas que eu trouxe pra hoje. Vocês acompanham no canal, eu vou botar mais vídeos essa semana. Falta ainda, eu acho que uns 3, 4 vídeos para serem postados. Eu vou postar direitinho. E é isso. Se inscrevam e tchau!